Olá, tudo bem? Você está no canal Plenitude de Vida. E para que esse vídeo chegue a muitas pessoas, eu preciso que você dê o seu like, preciso que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você deseja abençoar. E hoje eu gostaria de trazer algo muito pessoal que aconteceu comigo. Eu não sei você, mas quando algo é obrigatório, ela se torna um pouquinho chata, não é verdade? Lá no seminário de teologia, nós tínhamos uma leitura da palavra obrigatória. Nós tínhamos que ler a Bíblia inteira em 6 meses. Então, nós tínhamos um cronograma de leitura. E eu confesso para vocês, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, mas quando eu chegava nas genealogias dos patriarcas, eu achava chato, eu ficava com preguiça, na verdade, de ler. E eu cheguei a perguntar para Deus por quê que era tão chato e por que existia isso na Bíblia. E o Senhor, como Ele é tão misericordioso, tão amoroso, Ele me revelou de uma forma tão linda que eu gostaria de compartilhar com você. Principalmente quando eu comecei a ler Mateus. Mateus tem uma genealogia muito importante que nós precisamos saber, que é a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu não vou ler o capítulo todo, né? Porque é fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Então, eu queria destacar alguns versículos para você. Mateus 1, a partir do versículo 1. O título, né, desse capítulo é a genealogia de Jesus Cristo. E diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Lembrando que os filhos de Jacó são os 12 filhos das 12 tribos de Israel. Mas eu gostaria que você fosse comigo ao versículo 5, que foi aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração. No versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Você sabia que Raabe era uma prostituta? Vamos examinar outro texto onde fala acerca de Raabe. A gente encontra lá em Josué, capítulo 2, que diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Naum, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Raabe era uma prostituta. E quando eu li esse texto e vi que na genealogia de Jesus havia uma prostituta, eu comecei a pensar. Você sabe por que muitas vezes nós temos pais e mães que não geram alegria no nosso coração? Muitas vezes, eu não sei se você já pensou, glória a Deus, tenho uma família maravilhosa, um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas eu conheço pessoas onde elas questionam a Deus: por que meu pai é assim? Por que a minha mãe é assim? E eu vou contar algo muito lindo para você, que foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu quero ministrar no seu coração. Para que você nascesse com todas as características que você tem, com todas as habilidades que você tem, do jeitinho que Deus sonhou com você. Na palavra diz que Ele nos formou dentro do ventre da nossa mãe. E quando nós éramos criaturas ainda informes, Ele nos observava. Ele já nos amava. Antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. E sabe por quê que você é do jeito que você é? Por causa da sua mãe e do seu pai. Ele precisou as características da sua mãe junto com as características do seu pai. Ou seja, ele precisou do óvulo da sua mãe com a sementinha do seu pai para formar você. Você pode não admirar o seu pai.
Você pode não admirar sua mãe. Na genealogia de Jesus tem uma mulher prostituta. Por que será que Deus permitiu que na genealogia do santo dos santos, daquele que ia ser varão perfeito, daquele que foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, por que ele permitiu que na linhagem de Jesus havia uma mulher prostituta? Para poder falar para mim e para você que independente dos teus antepassados, o que eles fizeram ou o que eles deixaram de fazer, Deus sonhou com você. Deus ama você. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você foi planejado por Deus. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Mas aí você pode falar, mas Lívia, minha vida é tão difícil, minha família é tão complicada, meu pai não me dá carinho. Talvez você tenha uma dificuldade de ter um relacionamento com o Pai Celestial por causa do seu pai terreno. A sua mãe, ou você pode ter perdido a sua mãe quando criança, ela faleceu, ou a sua mãe não é um exemplo de mulher, como Raabe não era uma mulher exemplar. O que é uma mulher exemplar? É uma mulher que dá carinho para o seu filho, é uma mulher que amamenta, aquelas que não dão leite, que cuida com o leite, com o alimento, com carinho, com cuidado. Muitas vezes o seu pai ou a sua mãe não foram essas pessoas que você considera como pessoas exemplares ou você considera um padrão de mãe ou de pai. Mas olha só, o que eu quero falar para você. Deus precisou do óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai, de pessoas específicas, com características específicas, com habilidades específicas para poder formar você. Independente de como eles foram, independente de que se eles foram pessoas que você admirou ou não, ele precisava da junção dessas duas pessoas para poder formar você. Você tem um propósito. Você é amado. Coloca isso dentro do seu coração. Você não é um erro da natureza. Você não é um erro e nem um acaso, porque Deus ama você. Como que eu sei que Deus ama você? Todas as pessoas que nascem são da vontade de Deus. Todas as pessoas passam pela permissão e a soberania de Deus. Se você for parar para pensar, quantas gravidezes, quantas fecundações eram impossíveis acontecer. Se você souber de testemunho de mulheres que não tinha a madre aberta, ou seja, eram mulheres inférteis. Na genealogia de Jesus, você vai achar várias que Deus abriu a madre para que gerasse um filho que Deus desejava, um filho segundo o coração de Deus. Isaac é um exemplo. A mãe dele não podia ter filhos. Apesar dela ser muito idosa, ela não podia ter filhos. Mas Deus gerou Isaac. É um milagre. Sabe qual que é o maior milagre? Não é quando Jesus cura, não é quando Deus dá a vista ao cego. O maior milagre é quando há uma metanoia na minha mente e na sua mente. Quando a gente começa a pensar como Deus pensa. Quando a gente começa a valorizar aquilo que Ele valoriza. Isso para mim é o verdadeiro milagre. É a transformação na nossa mente, é a transformação do nosso coração. E hoje eu tenho esse encargo muito especial da parte do Senhor para você. Você é especial. Independente do que você fez, independente do que você é, independente do reflexo que você vê no espelho, se você aprova ou não aprova, eu posso te dizer que você pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai agradar ao coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ele precisou do óvulo da sua mãe com o espermatozoide do seu pai para poder unir e formar você. Coloque isso no fundo do seu coração e na sua consciência, que é onde a gente tem mais batalhas.
Você não é um erro. Você não é fruto do acaso. Você é amado de Deus. Sabe por que você é amado de Deus? Porque mesmo quando éramos pecadores, Deus, o Pai, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu o Filho dele para morrer por mim e por você, mesmo antes da gente saber que ele mesmo existia. Mesmo quando a gente virava o rosto para essa realidade, para essa verdade, Deus deu. E isso é a maior prova de amor de um ser humano. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas a maior prova de amor que alguém pode dar por você é quando ele pega aquilo que ele mais ama e oferece como sacrifício vivo para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância e uma plenitude de vida, que é o objetivo desse canal. É mostrar para você que podemos sim ter plenitude de vida com a revelação da palavra de Deus. Podem existir situações contrárias, podem existir muitas dificuldades, mas quando você foca o seu olhar naquele que pode todas as coisas, parece que tudo fica menor, os problemas ficam menores quando você olha para um Deus tão grande. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha edificado a sua mente, a sua forma de pensar e tenha edificado o amor que você tem por você mesmo. Porque na palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Se ame hoje, porque Ele te amou primeiro, tá bom? Que você tenha um ótimo dia, não sei qual horário que você tá vendo esse vídeo, mas que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e não se esqueça dessa palavra. Você não é fruto do acaso. Você é amado de Deus, ok? Um grande beijo para você. Tchau, tchau.